Olá, queridos, vamos para mais um dia de devocional. Já estamos no 13º dia e nesse 13º dia eu quero meditar com você sobre o tema confiança em Deus, um antídoto contra o medo. Nós vamos pensar sobre isso, que a confiança em Deus é um antídoto contra o medo. E nós vamos ler uma passagem que está no contexto da vida de José, ainda mais agora envolvendo o seu pai Jacó. Quando José mandou os irmãos buscarem o pai para trazer para o Egito, toda a família. A gente percebe que Jacó ficou relutante, Jacó ficou com medo, porque ele não sabia o que ele ia enfrentar. Não era uma decisão somente que envolvia a vida dele, mas envolvia os filhos dele, envolvia os netos dele, enfim, todo o futuro de Israel, né? Então vamos ler lá Gênesis 46, verso 3, que diz o seguinte: Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Queridos, há decisões que precisamos tomar, mas que nos geram medo. Quando pensamos no contexto familiar, esse sentimento ele tende a se intensificar. Uma coisa é nós tomarmos uma decisão que envolve somente a nossa vida, que afete somente a nossa vida. Outra coisa completamente diferente é quando envolve e impactam outras famílias, outras vidas, outros membros da nossa família, pessoas que nós amamos. Então, talvez essa fosse a situação de Jacó, no que se refere a ir para o Egito. E, de alguma forma, essa situação estava gerando medo no coração dele. Sua decisão não era individual. Sua família também experimentaria as consequências dessa escolha. E ele estava certo em pensar isso, porque a escolha que os pais fazem, elas afetam os filhos. As escolhas que os maridos fazem afetam as esposas. As escolhas que as esposas fazem afetam ao marido. Então, com o que se refere à família, queridos, uma decisão que é tomada, ela deve ser pensada, ela deve ser calculada, porque não vai afetar somente o indivíduo, vai afetar toda a estrutura da família. Mas Deus se aproxima dele e diz algo que acalma o coração dele, diz algo que traz tranquilidade para ele. Ele diz o seguinte: eu sou Deus. Essa frase reflete a transcendência de Deus, o poder de Deus. Deus ele é todo poderoso, ele está presente em todos os lugares e sabe todas as coisas. Ainda disse, olha, eu vou fazer de você uma terra muito numerosa lá, no Egito. Vou fazer de você uma terra muito numerosa. Tudo está sujeito às suas ordens, às ordens de Deus. Esse é o Deus que estava orientando Jacó em seguir em frente para o Egito. Então, em resumo, ele estava dizendo o seguinte, Deus estava dizendo para Jacó, confia em mim que vai dar tudo certo. Essa é a minha vontade para você, essa é a minha vontade para a sua família, para Israel. Mas perceba que ele esperou o direcionamento de Deus, ele ouviu Deus, ele não simplesmente foi, ele ouviu Deus. É muito importante pensarmos a respeito disso. Mas não apenas isso, querido. Ele diz também a frase, o Deus do seu pai. Deus ele se relaciona com os seus escolhidos, o seu povo, guiando-os em qualquer situação. Ele tinha escolhido Abraão como aquele que iria dar origem ao povo santo de Deus, ao povo escolhido de Deus, a Israel, o povo de Israel que nós conhecemos hoje. Então, Deus é um Deus presente que se envolve em um cuidado do seu povo. Ele disse, olha, eu sou o Deus do seu pai, dizendo o seguinte, eu já guiei o seu pai no passado. Lembra-se quando eu guiei ele e eu dei filho para ele na sua velhice? Eu guiei ele, fiz ele prosperar, guiei ele, fiz com que a família dele fosse abençoada. Então ele fez com que Jacó lembrasse a respeito do que Deus era capaz de fazer, qual era o poder dele. Então nós vivenciamos situações assim, de medo. E famílias, queridos, firmadas na rocha, são famílias que buscam a vontade de Deus e se relacionam com Ele de acordo com quem Ele é. O que Ele é? Ele é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. Logo, o convite para todos nós é que não sejamos dominados pelo medo
diante dos desafios da vida, mas sim que confiemos naquele que tem cuidado de nossa família. Se você não passou por alguma tensão de medo, de insegurança, para tomar uma decisão que vai envolver toda a tua família, um dia, infelizmente, você vai passar. Seja como esposa, seja como esposo, seja como filhos também, que envolve e influencia a vida dos pais. É muito importante a gente pensar dessa maneira. Olhar para o Senhor, se voltar para Ele, confiar nele, confiar nas suas palavras, confiar nos seus ensinamentos. Porque o Deus, Ele é o Deus da família. Ele abençoa as famílias. E para a nossa prática, para a gente concluir, gostaria de compartilhar algo com você. Você tem sofrido por causa de alguma decisão que precisa tomar e isso tem gerado medo em você? É a primeira coisa que você tem que pensar diante dessa reflexão. Você tem sofrido diante de uma decisão difícil que você tem que tomar? Lembre-se do Deus que você serve e volte-se para a sua palavra em buscar a direção de Deus. É isso que você tem que fazer. Todas as vezes que você estiver diante de uma decisão para tomar, que vai envolver a sua vida, envolver a sua família, envolver a sua casa, enfim. Todas as vezes, o que você tem que fazer? Seu coração se encheu de medo, de conflito, você não sabe o que fazer, tá pensando em milhares de coisas. Se volte para as Escrituras. Se volte, queridos, para a palavra de Deus. E busque a direção de Deus. Busque saber o que Deus quer. Qual é a vontade dele para a sua família, para a sua vida. E entenda uma coisa, nosso Deus, o Deus das Escrituras, Ele é um Deus vivo. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele ministra os nossos corações por meio da sua palavra. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Amém? Então vamos orar pedindo que o Senhor direcione a sua família para tomar as melhores decisões, você para tomar as melhores decisões de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento, pela Tua instrução. Muito obrigado por nos mostrar que os sentimentos que nós vivenciamos, que nós sentimos, seja o medo ou qualquer outro, nós encontramos no Senhor, a confiança no Senhor, depositando a fé no Senhor como um antídoto para quebrar, para destruir todo esse medo, todo esse sentimento ruim. Então nos ajude a tomar sempre as melhores decisões, que nós não venhamos ficar paralisados diante do medo e que nós não venhamos tomar nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor, sem antes consultar o Senhor por meio da Tua palavra, sem antes buscar a Tua vontade por meio da Tua palavra. Não permita que nenhum pai, não permita que nenhuma mãe, não permita que nenhum filho venha tomar qualquer tipo de decisão, seja fazer um curso, seja ir para a faculdade, seja trabalhar, seja viajar, seja tudo aquilo que vai envolver a família e a sua vida pessoal, sem que antes consulte o Senhor. Nos faça lembrar dessa palavra, dessa reflexão e nos ajude a viver uma vida que glorifica o Senhor, para que possamos ser famílias que sejam edificadas em Ti. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.